Olá, querida audiência do Genkidama! Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e eu venho trazer o review do episódio 3 de Shaman King. Então, neste episódio, a gente teve a adaptação até o fim do volume 2 do mangá, que é respectivamente até o capítulo 93, exceto por uma parte. Enfim, vamos a ela. A gente teve a breve, muito breve, introdução da Ana na história. E, bem, é a Ana, né? Eu acho que a esse ponto todo mundo sabe quem é a Ana em Shaman King. Até aí nada de diferente. Foi quadro a quadro junto com o mangá, as falas que ela faz, a introdução dela, tudo bonitinho. O que eu quero destacar é que nessa parte, um dos meios que a Ana faz para encontrar o Yo na cidade é conversar com espíritos que o Yo já interagiu durante a série, que não foi mostrado nessa adaptação do anime, por causa do corte que fizeram de não exibir os mini arcos que o Yo tem no começo do mangá, ajudando alguns espíritos e pessoas, etc. Nessa parte da Ana, todos eles aparecem. O espírito do pintor, do boxeador e entre outros. Até aí, tudo bem. Pelo menos tivemos essa parte oficializada no mangá. Eles existiram no anime. Né? Basicamente, nesse episódio, tivemos o arco do Pai Long e da Tao Jun, a irmã do Tao Ren. E foi bem fiel ao mangá, como era de se esperar. Só que entre a cena da introdução da Ana e eles indo no cinema ver o filme do Pai Long, no mangá existe a cena do Tao Ren encontrando o Ryu da Espada de Madeira e expulsando eles de um lugar. Né? Ele dá uma surra nos caras. E é por causa disso que mais pra frente nessa aventura, o Manta encontra com o Ryu vagando pela cidade, porque ele tá vagando sem lugar pra ficar, resmungando porque apanhou pro Tao Ren. Provavelmente essa parte será adaptada no episódio 4. Eu chuto, eu acho que eles simplesmente não vão cortar toda essa parte. E é basicamente isso que eu tenho a falar desse episódio. Não foi nada muito surpreendente nem nada. A animação estava bem bonita e fiel. Tava bem legal as partes do Pai Long. Diminutas partes foram cortadas ou adaptadas. Uma que particularmente me incomodou é que eles cortaram completamente que no começo do mangá o Yo ele trata o Amidamaru meio que como um Pokémon dentro da Pokébola, só que ele usa uma tábua mortuária para guardar o Amidamaru. Tem uma explicação até simbólica para a cultura japonesa do porquê que ele faz isso, então é bem legalzinho. Não é isso que vai melhorar ou diminuir a qualidade dessa adaptação animada de Shaman King, mas detalhes, né? E às vezes o apreço que a gente tem por alguma obra está nos detalhes. E eu acho que a única crítica que eu poderia fazer a Shaman King neste momento é essa. Eles, por mais fiéis que eles estejam sendo em adaptar os acontecimentos do mangá nesse anime, eles estão deixando passar detalhes por deixar, que poderiam muito bem compor mais a obra, deixá-la mais rica. Mas enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse review. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que realmente foi muito bom. Foi uma luta muito interessante e divertida do Yo com o Pai Long. O começo de Shaman King, por sinal, tem lutas excelentes. Essa pré-fase, torneio dos xamãs, as primeiras provações do Yo contra inimigos mais fortes. Tem muita luta boa aí pra vir e eu tô animado de continuar assistindo. Provavelmente o próximo episódio já vai adaptar o volume 3, ou pelo menos parte do volume 3 do mangá, mais esse capítulo de interação com o Ryu da Espada de Madeira e o Tao Ren, que foi pulada nesse episódio. Então, mais uma vez, obrigado por me ouvirem e até a próxima. Olá, eu sou Carol Fakaya e hoje vamos conversar um pouco sobre o terceiro episódio de Koikibo. Eu lembro bem de ter comentado no episódio anterior que sentia a falta da Chika, né, demonstrando no seu lado taco.
E não é que neste episódio foi mais desenvolvido isso, além de nos apresentar mais um novo personagem, o Kai, amigo de classe da Chika, né? Que também é um otaku, assim como ela, né? E pra quem não assistiu, pra quem não recorda, a Chika acidentalmente acerta uma bola no rosto dele na aula de educação física e acaba aproximando os dois em um certo momento da história desse episódio, ele passa a emprestar alguns mangás para ela, né? Então isso vai se aproximando, então tem bastante interação entre os dois, assim. E não rola exatamente uma química, mas rola uma aproximação mútua de interesses, porque tanto ela quanto ele gostam de mangá, gostam de animes, têm uns interesses parecidos, ao contrário do Ryu e da Chika, que eles são personagens muito diferentes. Assim como no começo da história já fala isso. Ele não é um otaku, ele tem uma certa idade, ele trabalha e os interesses deles não são exatamente o mesmo dela. E de um modo geral, assim, esse episódio, ele deu uma esquentada na trama, né? Mesmo eu não gostando de triângulos amorosos, mas eles servem de gatilho para muitos acontecimentos. E são ótimos para aprender o público, ainda mais quando o desenvolvimento da série trabalha pequenas analogias envolvendo o relacionamento. Como, por exemplo, competições entre eles. Eu assisti um anime uma vez e também já li um mangá. Eu acho que um bom exemplo, na verdade, é um mangá que é Daytime Shooting Star, que dois personagens de um triângulo amoroso, eles estavam disputando uma corrida e claramente esse tipo de coisa não é sobre a corrida, mas é uma analogia sobre quem tá mais apto a conquistar a pessoa. E isso é bem legal, esses tipos de coisas, porque parece que como a autora estivesse te dando várias pistas de qual é o casal que vai ser formado ou não. Mas, apesar do episódio hoje a gente ter muita uma conversa sobre isso, um possível triângulo amoroso, eu acho que eu não consigo ver ainda esse triângulo amoroso, porque o Kai ainda é uma pessoa muito sensal, assim, e talvez não seja tão carismático quanto o Rio. Então, a gente já vai. Eu acho assim que os próximos episódios não vão focar tanto nisso. E acho que esse episódio foi mais pra reforçar o quanto o Rio gosta dela e que também tem suas inseguranças. Tanto que uma parte muito legal desse episódio, um clímax que eu considero, foi o momento que ele liga pra ela e ele sai correndo pra encontrar ela, fala que em 10 minutos, assim, em 5 minutos, ele vai encontrar ela porque ela tá sozinha. E ele aparentemente corre e chega até sem fôlego, assim. E naquele momento foi um momento muito interessante na história. Então vamos esperar os próximos episódios e eu volto aqui pra comentar mais sobre. Estamos de volta para mais uma review de Burning Kabaddi, episódio 3, Mundo Ardente. Depois dos eventos do último capítulo, Burning Kabaddi segue desenvolvendo o tema de trabalho em equipe. Os treinos do time de Kabaddi continuam e Yogoshi tem sofrido para se entender com Akemichi. Apesar do talento nato do nosso carrancudo protagonista, fica evidente que isso só não basta para triunfar nesse esporte. Assim sendo, Yogoshi acaba ficando sem outra opção além de ter que bolar uma estratégia com Akemichi para conseguir finalmente derrotar seus veteranos. É daí que surge a ideia de adotarem um sistema de sinais para que as ações em quadra sejam coordenadas. Se todo o desenrolar da nossa dupla desenvolvendo a estratégia e pondo ela em prática é a cobertura, o recheio do bolo fica por conta da jornada de autodescoberta de Yogoshi. O nosso as do esporte finalmente começa a se dar conta de que a pressão que ele impõe sobre seus colegas de time e o padrão inalcançável, muitas vezes tentando fazer de seus companheiros meras extensões de sua vontade em quadra, acabou resultando em seu isolamento, na sua dificuldade de atuar coletivamente, e que apesar de sua relutância em admitir, Yogoshi ama o desafio, a competição e a capacidade que os esportes têm de fazer os atletas superarem seus limites. É curioso ver como esse estereótipo do atleta genial, que se vê isolado, gerando rusgas dentro do time por não conseguir aceitar que seus companheiros não são capazes de atuar no mesmo nível em que ele, é bem mais comum do que aparenta.
Por mais que não tenha sido uma inspiração da obra, fica difícil não relacionar Yogoshi com o Jordan apresentado por The Last Dance. E talvez do mesmo jeito que Jordan, Yogoshi vai precisar de um longo caminho até aprender a confiar em seus colegas de time. Burning Kabaddi segue crescendo como história. Ao focar o episódio na construção do trabalho em equipe e nos conflitos internos do protagonista, vemos um anime que tem tudo para se expandir e continuar entregando ótimos capítulos. E aí, aqui é o Barcelos, tudo bem com vocês? Então a gente chegou ao terceiro episódio de ODD Taxi. Logo no comecinho desse episódio a gente teve meio que uma engrenada na história, mostrando por que aquele bandido babuíno estava atrás do taxista, além de também mostrar um pouco da motivação de por que a garota tinha fugido de casa. Esse começo eu gostei, achei interessante, além dele avançar um pouco na história, mostrando e explicando mais ou menos o que está acontecendo, ele também conseguiu criar um clima bom de tensão, deixando aquela sensação de o que será que vai acontecer, com de um lado a ameaça do cara armado no banco de trás e o taxista meio que tentando um jeito de chamar a atenção da polícia e se livrar da ameaça. Eu gostei bastante dessa parte. E até por causa desse foco maior de mostrar e explicar o que está acontecendo na série, eu achei que os diálogos iam ser meio deixados de lado. Só que, felizmente, pro meu engano, quando a gente mal saiu disso, teve a conversa do taxista com a Lhama, que tá interessada nele. E tu sabe que foi uma conversa bem interessante, eu achei bem boa. Pra mim, pareceu que ela era meio que uma mistura do filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa e da série Todas as Mulheres do Mundo, que são dois exemplos bem interessantes de obras que a base delas está no diálogo entre duas pessoas que são interesse amoroso uma da outra. Só que, claro, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa tem um tom muito mais áspero na relação entre os dois, e Todas as Mulheres do Mundo é um clima muito mais amoroso e de romance. E aqui na série, na conversa essa que teve no banco do parque, a gente teve o equilíbrio perfeito entre essas duas coisas. Conseguiram ter umas sacadas bem interessantes e até meio que românticas pelo lado dela, sem faltar o sarcasmo que já é característico do nosso querido taxista. Aliás, abrindo parêntese, a parte que ela falou que fazia capoeira foi impagável. Eu nunca achei que ia ouvir uma japonesa falando queixada. Já o finalzinho da série fechou um gancho, meio que sem saber o que vai acontecer com o amigo do taxista e com a cachorrinha que é cantora, enquanto os dois se encontraram e estavam tentando ir tomar um café. Eu confesso que eu não tenho certeza se isso é uma subtrama ou tá ligada com a trama principal. Porque assim, ó, é que na verdade a minha memória é bem ruim e eu não consigo me lembrar se eu já vi esses caras na série. Bom, mas fazer o que, né? Vamos esperar até o próximo episódio pra descobrir. E espero que a série siga com a mesma qualidade. Quem sabe agora focando um pouco mais na trama. Mas tomara que ela faça isso sem deixar os diálogos de lado, que é justamente uma parte dessa série que eu acho espetacular.